Olá, pessoal! Estamos aqui começando o podcast da Valores S.A. Valores Pod, né? E hoje com uma convidada muito especial, a Ariane Fernandes. Ela que é fundadora da Loura Stories e sócia da JC Refeições. Ela vai falar um pouquinho para a gente aí dessa sua experiência na área de gestão como empreendedora e compartilhar um pouco aí dos aprendizados, das vivências ao longo do tempo. Olá, Ariane, seja bem-vinda ao Valores Pod. Olá, oi. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Muito obrigada. Me sinto honrada de estar aqui no seu podcast. Muito obrigada mesmo. Então, eu sou a Ariane Fernandes. Eu gosto de negócios desde criança. Que Vou contar bom. um pouco da minha história aqui. Então, eu fui criada, acho que 90% da minha infância foi no distrito industrial. Na verdade, minha mãe já trabalhava no distrito, só que em outra cozinha industrial, não era dela. Na época, ela estava grávida e trabalhava assim mesmo. Então, passado o tempo, ela, não, quero colocar uma cozinha industrial para mim, quero meu negócio, e ela abriu o negócio. Então, ela me deixava com a babá, só que a babá não me tratava muito bem. E aí ela ficou sabendo, e ela não confiou mais de deixar com a babá. Me levou para o distrito. E lá fui, né, crescendo no distrito, na cozinha industrial. Então, assim, tinha a cozinha industrial e tinha o escritório do lado. Então, eu ficava na parte do escritório. E quando tinha visita dos diretores, líderes, gerentes, quando ele vinha, o dono da empresa vinha visitar para ver como é que estava tudo, e aí a minha mãe me escondia numa caixa de papelão. Então, assim, eu ficava escondida ali na caixa de papelão, naquele escritório, e tinha o estoque também. E aí eu ficava escondida até ele terminar a visita e ir embora. E aí eu fui, né, passando tempo, aí comecei a brincar, de levar brinquedos, né, podia levar, e aí eu comecei a brincar, só o pessoal da portaria sabia da minha existência lá na cozinha Os industrial. desafios da maternidade e da Isso, vida profissional. exatamente. Como era uma empresa pequena na época, a empresa que fornecia refeições, ficava um pouco mais fácil, porque não tinha tanto movimento de pessoas, então eu conseguia entrar e ficava escondida lá. E aí, passado o tempo, passei a frequentar a escola, tive dificuldade para me enturmar, só que aí, com o passar do tempo, deu tudo certo. E aí, até que foi um belo dia, achei de aparecer na porta lá da cozinha industrial, estavam todos fazendo uma visita e eu não sei o que que deu, sei dizer que eu apareci e me amaram, gostaram de mim. E todas as vezes que eles viajavam, eles gostavam de trazer presente, e os presentes todos eram ligados a negócios. Então, eu comecei a brincar, criando lanchonete, loja de roupas, várias outras coisas, né? Supermercado. E aí, fui brincando, só que eu não sabia, não entendia o que que era o mundo dos negócios, né? Até que eu comecei a aprender na escola sobre dinheiro. E aí, eu aprendi sobre o que que era um real, o que que era, né? As A moedas. moeda. E na época, eu não sei se ainda existe, que eu nunca mais vi, tinha uma pipoca que vinha Vinha um uma dinheiro notinha de ali. Isso, falsa lá de exatamente. ainda existe. Que eu nunca mais vi. E aí, todos os dias, o meu irmão comprava aquela pipoca. Eu não queria saber da pipoca, eu queria saber só do dinheiro. E aí eu comecei como eu entendi, eu comecei a trabalhar ali, né? Pra mim, eu tava trabalhando ali, brincando e focada no negócio. Então você foi se diferenciando do padrão das meninas que normalmente brincam de Isso, casinha, né? De isso, ter ali aquele momento familiar e o seu isso. momento era um momento de De trabalho, era um momento de trabalho, empresa porque isso, você cresceu nesse isso, ambiente. exatamente. E como não existiam outras crianças, né, devido ao seu ambiente de trabalho, e aí eu ficava brincando sozinha, tendo ideias. Aí eles viajavam, aí quando retornavam a Manaus, um presente. Aí mais brinquedo, só era brinquedo de negócios. E aí, quando foi na adolescência, eu comecei a ter o sonho de ter uma loja de roupas. Falei, eu quero ter uma loja de roupas. Só que adolescente eu nem liguei muito, né? Teve também uma fase em que eu comecei a vender doces, brigadeiro, porque sempre quando eu faço brigadeiro, todo mundo gosta de comer muito, sabe? E aí falam que é muito bom. Eu falei, eu vou vender. E deu certo. Só que aí, com o tempo, eu comecei a ganhar mais dinheiro na JC Refeições, né? Que é a cozinha industrial dos meus pais. Aí você começou a trabalhar. Então, Isso, comecei a vamos para a trabalhar. gente acompanhar Isso. essa linha do tempo, né? Sim. Então, passou a infância, a adolescência, mais ou Sim, menos em qual idade você começou a trabalhar de fato na empresa? com 17 anos. Então, com 17 anos, você já Sim, começou ali a iniciar a sua vida profissional e ter o isso, contato ali com a isso. gestão Sim. da empresa junto com seus pais? Primeiro comecei como atendente.
Eu tinha muita dificuldade porque eu era muito tímida. Apesar que quando criança eu era tagarela, só que na adolescência eu fiquei tímida. E aí eu tive um pouco de dificuldade, mas eu consegui vencer a timidez. Foi quando passei de atendente, aí foi para entregar. Aí meu pai foi me ensinando, né, como falar com as pessoas, assim, para atender. E passou o tempo, foi com 22 anos que eu entrei na faculdade de administração. E foi quando eu comecei A ter uma visão isso, uma geral do visão negócio. diferente. E tive mentores também, pessoas que estavam me orientando, né? E comecei a ler livros de negócios. O meu primeiro livro de negócios foi O Negócio do Século XXI. E a partir daí só Não tenho parou livros de mais. negócio. Até hoje tenho uma coleção lá em casa e eu amo ler. E em Amo que ler. momentos você saiu da vida como estudante, disse, agora eu vou montar a minha empresa? Como é que foi esse start na sua vida? Foi na época em que eu entrei na faculdade. Você estava em qual período, mais ou menos? Estava no terceiro período. Ainda estava no começo ainda, Tava. né? E aí, como é que foi esse planejamento? Você já vinha de uma experiência ali, familiar, contribuindo, ajudando na Sim, atividade, mas outra coisa é a gente ser o gestor, né? O exatamente. empresário. Como é que foi que você se preparou para esse momento? Quando eu estava estudando, né, cursando administração, eu estava aprendendo outras coisas. Depois que eu terminei, quando me formei no curso, aí sim que eu me tornei sócia. Foi gerente, né? Depois, agora, atualmente sou sócia da JC Refeições. E foi quando eu comecei a aprender várias coisas. Porque era ali não era só teórico, estava tendo experiência também. E passou, acho que, 6 meses. Em 6 meses eu comecei a planejar a Lola. A paleta de cores, fornecedores, como que eu ia abrir o Você chegou a fazer um plano de Sim, negócios? sim, Você mesmo fez ou sim. você contou com a ajuda de Eu profissionais? mesmo, Então porque você já formada foi lá e elaborou seu plano de eu negócio. ainda faltava. Ainda estava Ainda estudando. estava estudando aí me formar. Então, eu gosto muito de estudar. Eu gosto de pesquisar, porque eu gosto de estar sempre atualizada. E no mundo do negócio, isso exige, né? Claro, Porque é sempre as coisas mudam. Exatamente. Tá sempre em constante evolução, né? Então, Então, tem que. todas as etapas ali, desde a logo, né, a Isso. concepção da ideia, ela veio de você. Sim, Então, a Lola é um pouco da realização do seu sonho. certo. Ok, agora eu ia te perguntar, apesar de toda essa experiência, né, os aprendizados adquiridos ao longo da sua vida familiar, você teve desafios? Porque você era jovem, né? Sim, Imagina, jovem, mulher, mesmo sim, vindo com experiência, qual sim, foram esses desafios, essas dificuldades e vindo de uma formação acadêmica na área da gestão, que é a certo. administração, mesmo com todos esses atributos, quais dificuldades você ainda encontrou? Eu encontrei, antes de tudo isso, como eu fiz o planejamento, né? Fiz o plano de negócios também. E eu estudei também um pouco sobre marketing, fiz alguns cursos, né, online, presencial, e frequentei muitas palestras também. Então, só que no mundo dos negócios, podemos estudar, sim, se atualizar, aprender um pouco, só que a experiência, cada dia você aprende uma coisa, você nunca sabe tudo. E até hoje eu aprendo sempre tem alguma coisa para aprender, sabe? Quebrei muita cara, inclusive, porque eu não tinha aquele planejamento que eu não sabia, financeiro, e aí eu já comecei a ter problemas. Eu falei, não, peraí que eu tenho que estudar mais um pouquinho. Eu tenho que ter aqui um controle financeiro. E aí eu fui estudando, e essa foi a minha primeira dificuldade. Então, a sua primeira dificuldade foi a parte da gestão financeira. Porque às Exatamente. vezes quando a gente está pleiteando, né, iniciar um Sim, negócio, sim, a gente pensa na imagem, na logo, a gente sim, pensa na atividade que a gente vai executar. No caso, sim. você se identificar com moda, queria uma loja de roupas, de moda feminina, enfim, e Masculino. masculina, né? Mas a gestão disso daí, da parte financeira, foi o teu primeiro desafio. Foi o primeiro desafio, falei, tenho que mudar isso. E o que na sua prática, mesmo você vindo de uma experiência, você acha assim, poxa, eu cometi esse erro, numa próxima eu não cometo mais. O que você pontuaria? Eu não sabia dividir o dinheiro da empresa, entendeu? Assim, pessoal e da empresa. Isso é um ponto Eu misturava tudo. muito importante que você trouxe, porque ele é um Sim, erro muito comum, Ariane, demais, sabia? demais. Principalmente quando a gente está começando, porque a gente não consegue perceber que existe a empresa e Exatamente. existe
a pessoa. Sim. São duas coisas totalmente diferentes, né? Sim, e foi quando eu estudei, aprendi um pouco e eu abri uma conta para a empresa. Sim. Aí falei, aí agora não, tem a conta, né, pessoal, tem a jurídica e tem a física, né, conta física e conta jurídica. Totalmente E separada. agora sim, agora tá... Não mistura mais. Não. Então você já deixa essa como dica, né? Como dica para quem está começando, Sim. para quem está pensando em começar, a dica da Ariane, né? Porque trouxe esse aprendizado né? Sim, na sim. prática da importância de você separar. Aí, primeiro passo, ter contas bancárias diferentes, né? Diferente. Da pessoa física, da pessoa jurídica, Sim. para que tanto receita e despesa não se misturem ali Exatamente. entre as duas pessoas e facilite até o controle, né? Sim. Então, considerando que você já colocou em prática, né? Teve esse Sim. aprendizado em prática, essa vivência, essa separação de contas, eu imagino também que isso ajudou, por exemplo, a você ter um controle do fluxo de caixa. Sim, como é que você vivenciou essa parte, já que você trouxe isso como um ponto sensível, normalmente né, nas experiências, a parte financeira, desse controle de caixa. Como é que você trabalhou e qual foi a importância disso para a gestão e para a continuidade e sucesso da tua empresa? Eu tenho um programa que controla tudo isso. Também trabalho com planilhas, né? Uhum. Tem esse programa em que ele controla o que entra, o que sai. Só que quando eu comecei eu não tinha esse programa, que hoje, né, facilita a minha vida. E aí, no começo, eu só anotava, eu não ligava assim para deixar no notebook, não. Só anotava no papel e pronto. E outra coisa, não façam fiado. Não faça vendas fiado, entendeu? Porque, assim, ainda não recebi o golpe. E eu parei com isso, antes que, né, caísse nessa armadilha. Então, assim, devido a eu estudar sobre isso, eu falei, não, antes que eu caia uma armadilha dessa, né? Mas demoravam a pagar. E aí quebrava um pouco o caixa. Exato. Então, é importante esse ponto, principalmente quando a gente vende a prazo, né? Porque tem um tempo entre o que a gente vende e o que a gente recebe. Sim. Então, ter a gestão desse tempo, ele vai ajudar para que não falte recurso no nosso caixa e a empresa possa cumprir aí os seus compromissos, que tem data estabelecida, né? Então, a Ariane trouxe aí 2 pontos importantes, né, gente? A questão do controle ali dos prazos, do que você tem a receber e do que você tem a pagar, mas também trouxe a importância da gestão desse controle que você pode usar normalmente tem sistemas que ajudam aí na gestão dos negócios, né? Sim. Por exemplo, ela que é uma loja de roupas, então ali tem estoque para controlar, né? Então compra o que comprou, o que vendeu, né? O que porventura possa ter ficado com avaria, enfim, o controle ali das suas mercadorias. Então isso é importante porque ajuda o empresário, ajuda o gestor ali no controle dos seus negócios. Então, assim, passando aí para essa parte financeira, vamos aí para a área de marketing, por exemplo. O que você atribui aí o sucesso na área de vendas? Como é que foi o teu desafio para captar clientes? Afinal de contas, a tua experiência veio da área de cozinha industrial, que é distrito, que normalmente ali é um contrato que você já tem fechado, então praticamente você já tem aquela garantia de consumo mais ou menos efetivada, e você vai para um varejo online, que é um segmento totalmente diferente, e a gente pode dizer que é um segmento que vem crescendo, né? A gente passou, antes da pandemia ainda um pouco mais tímido, depois da pandemia cresceu bastante. Mas como é que você ousou sair de um segmento e ir para outro, e qual foram as estratégias que você acredita que tenham dado certo e que te ajudou aí na captação e na divulgação da tua empresa? Certo. A Lola, hoje ela tem 3 anos. Começou em 2021, né? A inauguração dela foi em 2021. Então, ainda tinha um pouco sobre a pandemia, né? Foi em janeiro que foi a inauguração. Então, você inaugurou no meio da pandemia, né? Porque a pandemia foi em 2020, 2021. No auge da pandemia, falou assim, não estou fazendo nada aqui em casa, né? Vou abrir uma empresa. Isso. E aí, eu fiz o Instagram. Abri uma conta no Instagram para a Lola, né? Só que foi hackeado. A conta foi hackeada, então isso não me ajudou muito. Mas eu descobri uma ferramenta, a Google Negócios. E na época eu tinha um aplicativo e isso me ajudava muito, porque tem pessoas que vão procurar produtos na internet, então muito pelo Google. E aí isso me ajudou. Falei, nossa, foi hackeado o Instagram, como que eu vou fazer agora? E aí fui estudar para achar uma solução para aquele problema.
E aí foi através do Google Negócios que sempre eu tô postando lá também. E isso me ajudou muito nas vendas, mais do que no Instagram. E aí eu faço vários vídeos e tem promoções. Por exemplo, a Black Friday já vai acontecer. Na próxima sexta já vai ter a Black Friday Lula. E aí eu já tenho todo o roteiro para gravar os vídeos, as promoções, os produtos. Eu tenho que mirar naquele público, sabe? Tem um público-alvo. Porque né, não vai abordar todos, né? Então, assim, quem tem interesse em maquiagem, porque a Lola ela vende roupas feminina, masculina, infantil, e tem bonés, tem maquiagens. E assim, o produto número 1 da Lola é maquiagem. Sai muito. Tem altas vendas de Então, você maquiagem. começou um pensamento Sim, nas roupas sim, e, no entanto, ao longo do tempo, você foi percebendo que outros produtos foram se destacando, sim, né? Então, você acredita que essa ação no digital, o fato de estar ali constante, sim, postando vídeos, sim, produtos, né? Gravando stories, com a ação da ferramenta do Google Meu Negócio, ajudou a impulsionar e a captar e tornar a empresa isso, mais visível? sim, sim. E sempre tem que ser constante nas redes sociais. Você tem que estar ali aparecendo, sempre falando ali da tua loja, sempre divulgando teus produtos. Porque as pessoas se acostumam. Teve um período em que eu parei de fazer stories devido ao meu tempo que estava muito pouco. E aí eu parei e teve gente mandando no direct. Cadê os vídeos? Aí eu falei, gente, tem gente acostumado já. Aí falei, não vou parar mais. Então, quando eu sumo um pouco, tem gente que manda no direct. Tem pessoas que mandam e falam, cadê os vídeos, cadê as promoções, cadê os produtos? Aí eu, tá, aconteceu com a Lola. Se eu demorar muito, começa, o direct começa. E aí, é constância. Esse aí é um dos pontos no marketing, é ser constante. Você tem que aparecer ali, você tem que se Tem, conectar com o público. Você tem que mirar ali, tem que ter aquele público-alvo e você tem que se conectar. Tem que ter conexão. Não é só você gravar um vídeo ali e jogar. Não. Você tem que começar a conexão antes de você publicar sobre a Lola. Por exemplo, hoje eu tenho uma estratégia de fazer limpeza no rosto, quando eu faço minha skin, né, skincare. E aí sempre eu publico. Eu uso produtos da Lola. claro. Eu uso e aí eu já deixo lá. Tá aqui, acessa aqui o link, quer comprar, chama no direct. E aí eu vou falando. Às vezes no meu dia a dia eu já estou fazendo ali alguma coisa de produto que eu vendo na Lola. E aí isso já vai conectando, né? Já vai tendo aquela conexão com o público. E com isso, as vendas aumentaram ainda mais. Porque é um dia a dia. Quando eu já Então, tô você ali, acredita que as pessoas gostam de ver ali o dia a dia, a gosto de ver o dia a dia. aplicação Sim, dos produtos, sim, e isso vem sim, fazendo com que você ganhe cada vez mais seguidores, a sim, Lola, e vem sim. fazendo seus produtos serem conhecidos. E o Isso. pessoal sente falta. Sente falta, sente falta. Sério, sente falta. Eu fico impressionada. Falei, como assim, gente? Cadê a Lola? Não vai falar mais. Tem gente que me chama de Lola, acredita? Acredito, Chama de porque Lola. as pessoas tendem a associar o nome da loja, né? Por Sim, ser uma loja aí sim, de produtos, a maioria feminino, vamos chamar sim, assim, sim. né? E aí automaticamente ela Já fala associa a Lola. você. Então você é Sim, a Lula. a Lola, sim. Porque sempre eu tô ali, né, mostrando. Assim, não tem coisa melhor do que você mostrar seu produto de qualidade, você usar. Claro, claro, né? Você usar Você, aquele produto. você mostra que você acredita naquilo que você Exatamente. está oferecendo, que você está Sim, disponibilizando para o público, porque sim. é a maior prova de que você acredita naquilo, porque você Exatamente. consome o teu produto, Exatamente. né? Você usa, faz parte no dia a dia e você acredita que isso tem sido um dos fatores de sucesso da Lola, Sim, tá? Que sim, bom, né? conexão com o público. Conexão com o público, É, muito bem. Então, além da Lola, e aí você continua ainda atuando na JC, sim, como é que sim. você então divide esse tempo? Pela manhã, começo às 6 horas e trabalho até às 14 horas. Isso quando não tem muitas reuniões. Quando tem, às vezes vou até às 16 horas. Aí saio, aí vou treinar, fazer minha atividade física e em seguida faço outras coisas, né, antes de ir para a Lola. E lá já vou ter o controle de estoque, ver pedidos. Aí quando é de manhã, já tá tudo certinho. Quando eu chego já é para entregar. Aí já vou ver de novo outros pedidos que tem. Todos os dias assim. Eu tenho que ter tempo, né? Eu tenho que Administrar esse administrar meu tempo. tempo, Porque se exatamente. você gerir uma empresa já não é fácil, imagina Sim, duas empresas, sim, né? Então a JC ela te ocupa mais no volume de reuniões. sim.
Muito. e que você compartilha com outros sócios, Sim. né? Então, digamos que a gestão da empresa ali acaba que os sócios te ajudam. Na Sim. Lola é só você. Só eu, por enquanto. Tem Mas pessoas que te ajudam ou você não, é eu mesmo, por enquanto é eu. você vai Agora, se aumentar mais o fluxo aí, vai ter que ter mais gente. Então, assim, eu gosto de estar ali, sabe? Aprendendo. Por mais que eu tenha, assim, um dia que eu tiver mais de 20 funcionários, não sei. Então, eu quero estar ali, eu quero estar no negócio, eu quero estar operando ali também, eu quero ver as coisas, o que está acontecendo. Porque, assim, a gente tem que saber, tem que conhecer o nosso negócio. Não é Claro, com só, não é certeza. só você, ah, não, vou aqui contratar, pronto, deixa eu lá. Não, não é assim. Você tem que ir lá ver. Você tem que ver o que está acontecendo. Então, eu gosto disso, eu gosto de me conectar com pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto. Eu sou assim, sabe? Sou muito tangarela, como diz a minha mãe. Quando eu era criança, meus professores falavam que era uma tangarela. Porque eu gosto assim, de me conectar. Então, isso também me ajudou muito. Apesar da minha timidez na adolescência. Porque depois que eu entrei na faculdade, isso sumiu. E você fala bastante aí do período de faculdade. A forma em que a tua formação acadêmica te ajudou nesse processo de empreender, de fazer a gestão e estar conduzindo aí duas empresas aí na sua vida como tão jovem? A administração, ela abriu muitas portas e continua abrindo, né? E aí, com a administração, eu aprendi muitas coisas, tanto teórico quanto na prática. E conheci pessoas também na faculdade que é network, né? Que até hoje eu tenho contato. Então, assim, a faculdade me ajudou demais nesse quesito de network, me ajudou muito. E me ajuda também nas empresas, que aí eu aprendi a administrar bem melhor. Porque na faculdade eu aprendi sobre também gestão financeira. Eu tive dificuldade na Lola em 2021, mas quando foi no final do período eu aprendi mais sobre gestão financeira. Então, assim, aquilo abriu a mente e me ajudou muito e até hoje está me ajudando. Que bom, graças a Deus. Então, essas pontuações que você tem feito, elas são importantes porque ela mostra a importância da gente buscar formação, da gente Exatamente. buscar conhecimento, né? Tem tantos cursos, né, que a gente pode buscar para ajudar na Sim, gestão. Você sim, sabe que na área do empreendedorismo, muitas empresas morrem nos primeiros anos, exatamente. né, que elas Sim, são criadas. E na maioria das vezes está relacionada à falta de conhecimento, sim, né? Então, falta de conhecimento, de práticas de gestão, e aí das mais diversas práticas, da área de marketing, vendas, a área de gestão financeira, o próprio planejamento, né, da empresa, para o isso. que eu quero para a empresa, como é que eu estou projetando ela no futuro Sim, próximo, né? Por exemplo, a gente está agora na época de final de ano, né? Estamos sim. nos aproximando aí, terminando o mês de novembro. Daqui a pouco começam aí as comemorações natalinas, é um período que todo mundo está pensando só nas festas, nas Nas festas. confraternizações, mas o gestor da empresa está pensando no ano seguinte, Exatamente. né? E aí, como empreendedora, como gestora, qual prática de planejamento vocês têm já para fazer essa projeção para 2025, né? Por exemplo, com base já no histórico, por exemplo, a Lola já tem 3 anos, mas a JC já tem muito Muito mais. mais. Sim, Então, ou seja, então a gente pode dizer que é um empreendimento de sucesso ao sim, longo dos anos. Qual prática, ou como vocês trabalham esse planejamento de um ano para o outro? Visto que já tem um histórico ali de sim, resultados, sim, a gente sabe que tem anos que são melhores, outros são nem sim, tantos. Tem períodos do ano que tem um volume de vendas sim. maior, um volume de vendas menor. Então, agora, final de ano, normalmente, para quem tá da área do comércio, É, é um período de vender. Todo sim. empresário está esperando ter o aumento das vendas, ele se prepara para isso. É para se preparar, pelo menos. Mas como é que vocês se preparam? Como é que você se prepara para esse aumento de demanda que normalmente nós temos agora no final de ano e já iniciando o ano seguinte em termos de vendas, em termos de Sim. crescimento, em termos de faturamento, se você tem o hábito de estabelecer metas, né, para a empresa, como é que vocês trabalham isso? Na JC trabalhamos com metas. Queremos ter vários clientes, né? Ter várias vendas de refeições e com isso buscamos novos contratos. Temos ali um bom número de clientes, Uma mas carteira, mesmo né? assim queremos ter mais clientes, porque quanto mais melhor. Claro. No mundo do negócio é assim, quanto mais melhor. Então, já vai começar agora em dezembro a busca por novos contratos, porque tem período, né, de contratação.
Dezembro, geralmente, sempre as empresas no distrito, construtoras, sempre tem aquele período de contratação que é dezembro de janeiro. Às vezes que tem os meses de junho, né? Também, mas dezembro já é crucial. Que ali Que é o já é período de já período que... programar o ano Sim, seguinte. isso, exatamente. Então já temos contatos, já tem clientes para janeiro, já tem clientes para janeiro. E a gente vai tendo aquela nossa meta. Já na Lola, as metas são diferentes. Por quê? Porque a Lola ela trabalha também com altas vendas por época. Por exemplo, já está vindo o carnaval. Já estou contatando os fornecedores para já tá tudo organizado, que em janeiro já tem que ter a entrega do... Final de janeiro já tem que ter a entrega dos looks, né? Das roupas. E maquiagens também. Então você trabalharia pelo menos o quê? Uns 2 meses de antecedência Sim, para dar tempo de sim, fazer o pedido para o sim, fornecedor, sim, e o fornecedor também sim, providenciar e entregar para vocês? Então, por sim, exemplo, já que a gente está se aproximando às festas, né, um período de alta para o sim, comércio, então acredita-se que o planejamento foi feito pelo menos com uns 2 meses sim, antes e assim vai de tempos em tempos ao longo do ano. Então, a importância certo, de você acompanhar esse calendário, né, essa sim, evolução das vendas para o segmento, como você mesmo colocou. Cozinha industrial é um perfil, isso, exatamente. loja de varejo, de moda é um Já outro é, perfil. isso, Então, exatamente. considerando as características, né, de cada segmento, é importante a gente acompanhar essa evolução, para a gente poder perceber e melhor planejar esses resultados. Isso garante ali um crescimento nas vendas? Como é que vocês trabalham? Em relação à Lola, temos sempre que estar por dentro, tendências, novidades. Os clientes gostam de novidades. No ramo de roupas, vestuário, você tem que estar por dentro sempre. E sempre estar atualizando, sempre tem tendências. E você tem que estar por dentro de tudo. E ainda bem que eu tenho ótimos fornecedores. Por exemplo, eu já falei com meu fornecedor agora para carnaval. Sei que já tem aqui Natal, Ano Novo vindo, já está o planejamento. Já tem metade dos vídeos para divulgação agora, vai começar 1º de dezembro, já tem vídeos prontos, metade. Aí sexta-feira agora tem que finalizar tudo isso. E aí quando já é em janeiro já tem que fazer já a gravação de vídeo. E aí, em cada período desse tem o Dia das Mães também, só que o Dia das Mães ainda está um pouco longe, então Uhum. o mais perto está sendo o Carnaval, né? E aí tem isso, sabe? Tem que ter essa programação, tem que ter esse cronograma, porque se não tiver organização, a pessoa se perde. Ainda mais para quem tem 2 empresas para cuidar e são de segmentos diferentes. Você falou uma coisa muito importante, A organização. E organização. eu queria pegar esse momento, né, essa fala, para falar dessa importância da organização, Certo. porque realmente você citou aí vários pontos. Eu tenho que trabalhar com o meu fornecedor, Sim, eu tenho que programar aquilo que eu estou estimando vender como meta, então automaticamente eu vou fazer uma aquisição provavelmente maior. Eu vou também ter um volume ali de atuação de marketing, de vídeo, sim, promoção, mas tudo isso daí gera também um planejamento financeiro, porque se eu estou exatamente. demandando mais serviços, mais aquisições, eu também preciso ter ali uma reserva Sim. financeira, né, que eu deixo, que eu programo para esses momentos, né? Como é que vocês trabalham nessa parte do planejamento? Porque esse planejamento a gente vai chamar de planejamento físico, né? Daquilo que eu Sim. preciso executar, mas o impacto disso no financeiro. É, Tem dado certo esse controle de caixa? Como é que vocês estão trabalhando esse ponto? Isso é Sim. importante porque às vezes tem empresários, né, que eles querem fazer, mas estão sem recurso Uhum, disponível. Poxa, exatamente. eu queria fazer isso aqui. Pô, eu queria fazer um trabalho aqui com uma agência de marketing. Poxa, eu queria aumentar o meu estoque, comprar mais mercadorias. Mas está faltando ali o recurso financeiro, ali o caixa não consegue atender. Como é que você trabalha isso para deixar aqui como dica para os demais? No caso, eu trabalho em guardar dinheiro, né? Poupar dinheiro para comprar esses produtos. Por exemplo, em setembro, já comecei a organizar essa parte financeira, já deixo lá guardado. Isso aqui é para compra de mercadorias do mês de dezembro. Isso foi em setembro a organização. Aí o que já está separado. Já estão chegando mercadorias, né? Já chegaram algumas mercadorias de Natal e Ano Novo. E ainda falta chegar mais, eu tenho que fazer mais vídeos, né? Então, assim,
porque teve um atraso. Por isso que vai chegar um pouco tarde. E aí, agora já estamos já organizando o financeiro já para produtos do carnaval. Então, quando for para pedir, já tem ali o dinheiro. Porque não adianta, você tem que ter uma organização financeira, não adianta você, eu tenho aqui a conta jurídica, a conta da empresa. E você tem que ver aquele dinheiro ali e tem que dividir para várias coisas. Você tem despesa na empresa, tem que pagar os impostos, tem que pagar também fornecedores. Então, assim, várias outras coisas, porque ali não é só fornecedores e impostos, também tem luz, né? Não, tem as Também tem despesas outras despesas. a infraestrutura que Isso, você tenha, por mais exatamente. simples que seja, ela requer Exatamente. ela tem ali um Tem as valor que é despesas. gasto, né? Então, Exatamente. assim, saber trabalhar, dividir ali, vamos chamar de orçamento da empresa, Isso. com as despesas, né? Sim. Impostos, compra de mercadoria, né? Para quem é da área do comércio, pagamento de salários, se você tem funcionários, né? Então, fazer essa divisão dos principais itens que naturalmente uma empresa precisa, ela é importante, Certo. né? Fazer esse planejamento dessa necessidade que acontece Certo. normalmente, né? Certo. Afinal de contas, por exemplo, nós estamos agora, vai começar o período de pagamento de 13º. Sim, Então, o exatamente. empresário, a gente imagina, Tem que ter. tem que ter Tem que ter a organização. planejamento, a organização. Né? E deixa eu te perguntar, considerando esse ponto da organização, como é que você vê a contribuição e a importância do registro de tudo isso, por exemplo, né? Até que o acompanhamento dessas atividades, os registros, os próprios impostos, né, são importantes. Como é que vocês trabalham isso e como, por exemplo, a parte contábil ajuda vocês nessa atividade? Sim, temos o nosso contador, né? Então ele fica por dentro de tudo e nós também, né? Claro. Tem que saber de tudo que está acontecendo. Com isso, tem a organização financeira. A gente tem que pagar os impostos. Como eu falei, não adianta você ter ali só a conta ali jurídica e não sei o que, eu vou fazer qualquer coisa. Não é assim. Calma, tem que ter ali a organização. Porque senão não anda do jeito que tem que andar. É devido a isso que muitas empresas quebram também, né? Porque não tem. Então, assim, a gente vê tudo que está acontecendo nos orçamentos e tem que... Análise, vocês têm a prática, por exemplo, de analisar os Sim. resultados de vocês todo Sim. mês, a cada 3 meses? Como é que vocês Isso fazem? que ajuda muito, essa parte da contabilidade, porque às vezes tem altos valores. Nossa, eu gastei com o que aqui? Aí você vai lá, vê na tua planilha o que foi gasto, entendeu? Até porque na área, assim, na JC, por exemplo, a área de alimentos, tá Tem um consumo alto, né? E são produtos perecíveis, isso, né? Que são exatamente. alimentos. Então, hoje em dia, pode ver que o valor, né, dos alimentos, da comida, os insumos estão muito alto. Então, a gente procura fornecedores em que o preço está em conta e com qualidade, porque a gente sempre visa qualidade, cliente. Não é só o preço, tem qualidade. Isso é uma outra dica importante que a Ariane traz para gente, porque muitas vezes a gente quer ali melhorar né, a margem do empresário e às vezes a primeira coisa que pensa, eu vou aumentar o preço, né? E aí, de repente, eu posso encontrar um resultado melhor lá no meu processo de compra. E pesquisar, né, fazer realmente uma pesquisa, uma cotação, ver se eu consigo fornecedores que consigam prestar para a gente, né, fornecer aquela mercadoria, aquele insumo, ou Sim. seja um serviço, mas com a qualidade que a gente precisa, mas com um valor menor. Sim, né? exatamente. E isso faz com que a gente consiga manter o nosso custo ali de operacional Sim. mais barato. Sim, né? exatamente. Ali sob controle. Isso. Porque então o acompanhamento dessas atividades ajuda a fazer essa análise dos resultados. Sim. Ter o controle dos custos daquilo que está fazendo. Isso te ajuda? Muito. Por exemplo, na definição muito. dos preços que tu vais... Muito. Que você compra a mercadoria, mas qual o preço? Sabe que é uma dificuldade? Que Demais. Como é que você superou essa dificuldade? Como é que você pensou, poxa, comprei X de mercadoria, agora, que preço que eu vendo? Como é que você fez esse processo? Esse processo foi assim, como o valor está muito alto dos insumos, né? Isso na JC Refeições. Porque também que na parte da Lolo, assim, os produtos, né, mercadoria, tá... Você vai comprar no preço bom. Sim, porque meus fornecedores são de São Paulo, né, Fortaleza e Goiânia. Então, o preço lá é super em conta, o frete também.
Então, assim, em relação ao JC, os alimentos estão super altos. Tivemos que pesquisar fornecedores. Tem que ver o preço, tem que ver tudo, tem que comparar os preços. Então, é aqui, vamos contratar esse fornecedor. Hoje temos um fornecedor que o preço dele está maravilhoso e tem qualidade. Porque quando a qualidade foge, a gente Aí não já vale a pena, não né? vale a pena. Não vale a pena Porque comprometer. tem que ser algo bom, é pessoas, você trabalha com pessoas. Até para animais você tem que dar qualidade. Claro. Então, entendeu? Então, assim, tem que ter. Então, nossos fornecedores, conseguimos ótimos fornecedores no JC Então, e tá lá na Lola, quando você começou, que você precisou estabelecer seus preços, qual foi o parâmetro que você utilizou? Eu pergunto nisso porque eu sei que é uma dificuldade muito. comum, né? Às vezes as pessoas, ai, não sei quanto é que eu coloco, não sei como é que eu Sim. vendo, não tem não sabe, às vezes, definir qual foi o custo que ela teve para estabelecer o Exatamente. produto. Como é que você passou por essa fase? Cursos me ajudaram. Se não fossem os cursos, nossa, Como é que importante a dificuldade. formação, né? Demais. E não é só a faculdade, também os cursos Os cursos online. livres, os Isso, cursos que livre, tem. exatamente. Então, assim, me ajudou demais. Eu não tinha ideia. Quando eu estive assim, eu falei, não, quero ter a Lola. E aí eu falei, mas como que eu vou formar preços? Eu não sei. Eu tô num mundo diferente, tô entrando assim no mundo. Por isso que antes de inaugurar eu tive que estudar muito, né? Agora imagina, você que já vinha de que estava em Uhum. processo de formação acadêmica, estava com Sim, dificuldade, imagina quem não é da sim, área, às vezes até tem uma formação acadêmica, mas é em uma outra área, ou que não tem nenhuma formação e começa ali no processo de empreender, sim, né? Então, é importante, gente, vamos reforçar, é importante a gente buscar conhecimento, né? sim. Hoje em dia nós temos muita facilidade, tem muitos cursos gratuitos na Demais. internet, que ajuda a gente em várias áreas, marketing, finança, né? Ali a gestão geral da empresa, processo de crescimento, enfim, algo desse tipo que vai ajudar a você a conduzir o seu negócio. Então, isso é muito importante para que as empresas possam realmente sobreviver a essa Sim, fase, né? sim, Quase como a mortalidade infantil, né? Então, a gente sim, sim, precisa tomar as nossas vacinas, a vacina do sim. conhecimento, né? Acho que é a principal delas, buscando essa formação. Se você pode contratar profissionais especializados, ótimo, contrate. É bom ter Sim, assessoria, sim. né, de um profissional. A Ariane falou que ela tem um contador que ajuda ela Ele nas me ajudou muito também. informações, então é importante. Se você pode, contrate, né, busque informações gerais na área da gestão, porque isso ajuda muito a resolver os problemas que todo dia aparecem. Exatamente. Demais. Todo dia tem alguma coisa para Todos os dias resolver. tem. Inclusive, um desafio que eu tive na JC foi de negociar com homens. Porque hoje não, hoje está tranquilo, mas teve período em que teve homens com preconceito, um certo receio de não negociar, porque achavam que mulheres não sabem negociar. Sendo que isso é errado, tá? Então, mulheres sabem se negociar. E aí, hoje não, já não tenho essa dificuldade. Pelo contrário, até ligam e procuram falar comigo. Às vezes ligam para a empresa, quero falar com a Ariane. Falar com a Ariane. É importante você tocar nesse ponto, Ariane, porque aqui a gente está entre duas mulheres, Sim, né? E a gente sabe que a mulher ela vive desafios demais. todos os dias. Só pelo fato dela ser mulher, ela já vive seus desafios. Sim, E quando ela ousa estudar e ainda atuar em áreas que normalmente têm uma predominância masculina, ela enfrenta algumas dificuldades de atuação profissional. Em outra perspectiva, ela também vive dificuldades em conciliar vários papéis e atribuições, atividades que normalmente a sociedade atribui à figura feminina, né? Como é que foi esse teu processo dentro da área da gestão, dentro do empreendedorismo? Você trouxe aí um exemplo do processo de negociação, mas ou se você tem outros momentos que você percebeu que o fato de você ser mulher e jovem, né, sim. trouxe ali, teve algum impacto no dia a dia? Você percebeu algo diferente? O que você vem alguma coisa à sua cabeça nesse momento? Assim, teve também um caso, uma situação muito triste que aconteceu na minha vida pessoal, em que eu perdi o meu irmão para Covid. Meu
irmão faleceu. Eu estava na faculdade, cuidando da Lola e cuidando da JC. E para conciliar tudo isso, eu tive que passar 2 dias para colocar a cabeça no lugar. E eu sempre falo, tanto em palestras que eu dou, quando dou palestras, eu conto um pouco da minha história. E aí, eu sempre falo que meus combustíveis foram Jesus e minha mãe. Meus pais, né? Que sempre me deram força. Minha mãe, ela é meu porto seguro, é meu exemplo. Então, assim, ela, meu pai. Então, assim, ela me ajudou muito nesse período. Falei, nossa, minha mãe perdeu, era meu único irmão. E aí, minha mãe perdeu um filho. E ela tá seguindo, ela tá lutando pela JC. Por que que eu não vou lutar também pela Lola e pela JC? Eu tenho que lutar. Então, assim, foi um período horrível. E eu já estava finalizando a faculdade. Então, foi em 2021 que ele faleceu. Então, foi um período muito difícil. Mas que hoje estou por aqui, né? Levando a vida. O luto, ele é eterno, né? É uma dor que é Só o para tempo, sempre. É, a gente aprende a viver, sim. né, com ele, porque sempre Isso, vai estar presente na vida da exatamente, gente. exatamente. Então, foi um período, assim, pode conciliar a vida pessoal com o profissional, isso tem a ver, porque você tem que ter inteligência emocional para lidar com pessoas, reuniões, para você planejar ali. Então, assim, você está sendo uma responsável ali pelas empresas. Então, tinha que ter E como que as pessoas viam você ali jovem atuando nessa parte aí da gestão, negociando com fornecedores, quiçá com clientes, sim, fazendo apresentações de resultado? Como é que foi esse teu momento? até Você hoje. acha que as pessoas receberam bem ou tiveram que se adaptar ao longo do tempo? Algumas pessoas não. Homens, principalmente, porque achavam assim, não, ela é muito nova para estar no mundo do negócio. Eu lidava, até hoje eu tenho que lidar com pessoas que são mais velhas do que eu, bem mais velhas, e que às vezes tenho. Hoje não, dificuldade não, mas no período, assim, muitos anos, teve muitas dificuldades, tive dificuldades, porque eles não aceitavam por eu ser nova e mulher. Eles não queriam negociar. Não, não adianta, ela é muito nova. Ela não Não vai saber sabe nem o que negociar. está dizendo. Mas sendo que eu sabia negociar, entendeu? Então, é uma dificuldade, né? Nós mulheres passamos por isso. Igual na Lola, não tive apoio de amigos. Tive da minha família, mas de amigos não. Foram poucos amigos, acho que uns 3 amigos que me apoiaram. Às vezes a mulher também ela tem essa dificuldade. Tem pessoas que não têm apoio nem da família, nem de amigos. E ela tem que ser ali, tem que ter o próprio apoio, né? Se apoiar ali e lutar pelo sonho. Então, e outro assunto também, assédio. Hoje eu já não sofro assédio, mas já sofri muito Já assédio. sofreu? Como é que Já. foi essa experiência? É Foi uma coisa horrível. que, infelizmente, acho que praticamente toda mulher deve ter alguma experiência de Sim, assédio, né? sim. Como é que você passou por essas situações? Como é que você teve que lidar com isso? Tinha clientes que ficavam me assediando. E eu inventava que tinha namorado, inventava que eu era noiva, inventava qualquer coisa para sair daquela situação. Porque, assim, é horrível você ser assediada e estar negociando e a pessoa ali te assediando e você fica já com a cabeça meio. Ai, meu Deus, o que é agora? Tanto que hoje nas reuniões o meu pai me acompanha, sempre que ele pode. Mas tem reuniões que eu vou só, mas ainda bem que eu não tive mais essa situação, esse tipo de problema, né? De encontrar sobre assédio. Os clientes se respeitam muito. Que bom, né? Conseguiu É, estabelecer ali uma comunicação, porque é uma coisa muito comum. Eu imagino, por exemplo, como você grava os vídeos, tem uma atuação digital, sim, então as pessoas às vezes se aproveitam ali demais. dos canais, Sim, né? Directs e outras coisas uhum, para mandar sim. algum tipo de mensagem, tentar alguma Tem muito. abordagem. Tem muito. Como é que Sim. você trabalha? Você ignora? Você bloqueia? Como é que você. Quando é além Ou do teve limite. algum caso assim que você cedeu muito? Não, quando tem uma assim, tem assim no limite, ultrapassa o limite e eu já bloqueio. Então, para evitar, sabe, confusão. Às vezes eu não respondo. Aí eu falo, quer comprar? Quer tá com alguma dúvida para comprar? Eu vou Porque desvencilhando o assunto. a mulher ainda passa por isso, né? O Passa. fato de ser mulher, aí a mulher é bonita, aí as pessoas sempre acham que podem ultrapassar os limites, né? Do bom senso, da educação, do Sim, respeito. E o que você deixaria assim de dica? Porque muitas mulheres passam por isso. Às vezes sim. até desistem dos seus sonhos pelas dificuldades, né? Como você falou, às vezes não Sim. tem apoio. Não. Quando você quer empreender,
na maioria das vezes você não tem apoio. Não tem. Das pessoas próximas, né? Às vezes, Sim. como você falou, às vezes nem da família, às Nem da vezes, família. quando a pessoa já é casada, não tem do esposo, Não. né? Dos filhos, aí os amigos próximos, Sim. enfim, acaba que ninguém parece que acredita muito em você. Que dica que você daria para que, apesar dessas, a gente pode chamar de dificuldades que a pessoa passa, ela não desista, ela acredite em si, acredite no seu sonho e busque pelos seus objetivos. Sim. Que dica você daria para a gente buscar forças? A dica é você ser seu próprio apoio e não dar, assim, ouvidos para quem dá uma opinião contrária, entendeu? Porque tem gente, assim, que não tem coragem de lutar pelos sonhos e acha que você também tem que ser assim, que nem a pessoa, não tem coragem para lutar. Então, não dá ouvidos às críticas. Ser luz pelo seu sonho, coloca na cabeça, se está no meu coração é porque eu vou realizar. Então, realiza. Claro que vai ter inúmeras dificuldades, vai ter inúmeros desafios. Isso isso aí já faz parte do mundo dos negócios. Você vai ter desafios, seja assédio, seja falta de apoio, seja o que for, mas vai ter dificuldade. E o que você tem que fazer é passar por cima disso e continuar lutando pelos seus sonhos. Porque eu já tive pessoas amigos que eu achava que eram amigos e falavam, não vai durar nem 6 meses. Gente! Não vai durar nem 6 meses. Aí a Lola tem 3 anos, gente. E a muito mais anos. Então, Se Deus quiser. Então, assim, eu não liguei. Falei, é meu sonho. Eu que tenho que lutar pelo meu sonho. Não são as pessoas que estão me criticando. Ah, porque tu tá fazendo vídeo? Virou blogueira? Não, não virei blogueira. Tô fazendo aqui a propaganda da minha loja, dos meus produtos. Dá licença, quer comprar? Às vezes eu falava até assim. Aí a pessoa ficava já chateada, entendeu? Julgando, sabe? Então eu não liguei. E deixei pra lá. Então faça o mesmo. Você quer ter o seu negócio? Faça a mesma coisa. Ignore os comentários negativos. Você tem que só guardar pra você os positivos. E se não tiver o positivo, você é a sua própria força. E lute pelos seus sonhos, porque o sonho é seu. Se tá no seu coração, é porque é para acontecer. Ai, na primeira dificuldade vou desistir. Jamais. Não desista. Lute pelos seus sonhos. Independente do que aconteça. Na sua vida pessoal ou não. Isso aí é importante, gente. Fica a dica da Ariane, que a gente já absorve aqui também, né? A importância de você ter a sua constância, manter o seu Exatamente. propósito, o seu objetivo. Porque dificuldades, pessoas para falar, Criticar. criticar, vai ter muito. Muitos. Você falou essa questão dos vídeos, que as Sim. pessoas ficam tirando Sim. brincadeira, às vezes até chacota, né? E muita gente deixa de fazer a sua atividade exatamente por esse receio de se expor, de apresentar ali o seu produto, o seu serviço. Só que é aquele parâmetro, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é Como lembrado. você contou mais cedo. Se a gente deixa de postar, os clientes já perguntam. Sim. Então, na realidade, isso serve como um parâmetro para tudo. A gente ter a constância naquilo que a gente quer, né? E se a gente tem um desejo no nosso coração, se você acredita nisso, Deus colocou no seu coração para você realizar. Sim, exatamente. Né? E Exatamente. tem como realizar. É fácil? Não é fácil. Até porque se for muito fácil, desconfie, né? Então não é fácil. Porém, é possível, né? Então, é possível a gente buscar os nossos sonhos. É possível a gente realizar aquilo que a gente deseja. E se hoje as coisas acontecem, é porque alguém sonhou e buscou e trabalhou e realizou no passado. Sim. E é o que nós temos hoje. Então, assim, com base em toda essa experiência rica que você trouxe aqui pra gente, como que você resumiria os principais passos para quem hoje está nos assistindo, está nos ouvindo, está pensando, poxa, eu digo sempre que o período de final de ano é aquele momento que todo mundo para um pouco para pensar na vida, né? E aí você vai refazer os planos, as promessas, né? Mas eu digo assim, não é só ficar pensando no campo das ideias. A gente precisa colocar em prática, estabelecer ali um passo a passo daquilo que eu preciso realizar. Para que quando chegar no final de 2025, eu olhe assim, poxa, eu realizei isso daqui que eu planejei. Então, como é que você resumiria para quem está nessa fase agora? Poxa, eu vou tirar o meu projeto da gaveta e agora, nesse próximo ano, eu vou me preparar e vou começar a colocar ele em prática. Que passos você colocaria assim de forma sintética, né? De forma reduzida, para que a pessoa que está planejando, sonhando, desejando,
consiga colocar em prática os seus sonhos de empreender, de ter seu negócio, de realizar seu sonho? Primeiro, independente da religião, eu sou católica e eu creio muito em Jesus. Então, em primeiro lugar, eu falo assim, coloca Jesus na sua vida, coloca nos seus planos, porque ele dá forças para você, sabe? E em segundo, é você fazer um plano de negócios. Faça o seu plano de negócios e estude muito o seu segmento, principalmente também marketing. Se você tem timidez, faça cursos ou frequenta palestras sobre você ter oratória, né? Curso de oratória. Porque eu era muito tímida, assim, na adolescência. E depois, com o tempo, eu falei, não. Comecei a pensar nos boletos também. Pensei nos Os boletos. boletos Falei, impulsionam, tenho né? contas para pagar, então, não, vou aqui na câmera. Vamos na câmera. Pronto, filmava. Pensei no boleto. Isso aí também é uma dica infalível. Tem que pensar nas contas. E procura também seus fornecedores, ou você vai prestar serviços. Procure também dar uma olhadinha no concorrente. Sempre é importante também, no mundo do negócio, você olhar o seu concorrente, sim. Com Entendeu? Então, é isso que eu falo. Tem fé, seja constante e também não pense em desistir. Desistir não tem que fazer parte do teu cenário. Então, não desista do seu essa sonho. alternativa ela não tem. Não tem, para. Às vezes dá aquela, assim, a pessoa fica triste, poxa, tô dando errado tal coisa. Mas nem lembra, ai não, vou desistir. Para, é teu sonho. Não vem com esse negócio de desistir não, por favor. Isso é importante, né? A gente pode buscar uma outra forma de fazer. Sim, Tá fazendo de uma forma, talvez não esteja dando o resultado que você quer. sim. Pare, pensa, analisa, vê É. se pode ser feita a mesma coisa de uma outra forma, Sim. até a gente alcançar o resultado que a gente Eu quer. sou uma pessoa que quando surge um problema, seja na minha vida pessoal ou profissional, eu costumo não focar no problema. Eu costumo focar na solução. Tem que ter solução. Se está aqui o problema, porque vai ter uma solução. Então, a gente tem que focar na solução. Então, é outro ponto também no mundo dos negócios em que você deve focar na solução. Não desistir no primeiro desafio, no primeiro obstáculo. Não. Isso é muita questão de a gente modular o pensamento, né? Sim. Então, para a gente realizar as coisas, ter esse pensamento resolutivo, né, nas soluções, o pensamento positivo, mas não aquele pensamento positivo por pensar, mas realmente Isso. com propósito, né? Exatamente. Não deixar que o pensamento negativo de terceiros, opiniões, Exatamente. energias negativas, a gente se deixe contaminar, criar um bloqueio, Sim. né, para que algo possa acontecer. A gestão, ela é algo técnico, Sim. apesar que normalmente, para quem empreende, tem um quê emocional, porque tem o nosso sonho, aquilo que a gente quer realizar. Então, naturalmente, tem um vínculo emocional. Mas a gente tenta ali gerir essa parte emotiva e focar naquilo que é mais técnico, que é como a Ariane está trazendo, né? É pegar a situação e vamos analisar como eu posso resolver isso aqui. Fazer do limão uma limonada. Exato, Né? tecnicamente, né? Tirar o elemento emocional e tentar colocar ali a análise técnica para que você resolva aquilo que está sendo. E dessa forma, dia após dia, a gente vai superando os obstáculos. Sim. E a gente consegue realizar os nossos sonhos. E é por isso que hoje a gente tem a Lola Stories, né? Trazendo aqui pra gente. Cadê a lembrança? Henrico, traz aqui a lembrança pra gente. Vai trazer aqui pra ela, aqui, por gentileza. Obrigada. Fazer aqui vamos aqui. Pronto, gente, fazer aqui apresentar aqui a Lola Fashion Stories, né? Que a Ariane gentilmente aceitou o nosso convite, né, para estar aqui com a gente. A gente quer trazer sempre pessoas assim que vão compartilhar conosco um pouco da sua experiência, porque é tão bom, porque às vezes a gente pensa que a dificuldade é só nossa. Que aquilo só está acontecendo com a gente. E a gente fica desanimado, e a gente quer desistir. Verdade. Mas nada como um dia depois da outra. Um dia, à noite a gente quer desistir, de manhã quando a gente acorda, a gente já está com aquele up para cima, sim, né? E trazendo ali energias boas, focando realmente naquilo que a gente quer consolidar. E a Ariane traz aqui de uma forma bem leve para a gente, com esse sorriso bonito, a sua experiência de uma jovem mulher empreendedora, né, que luta dia após dia pelo seu sonho, assim como ela, como eu, como tantos aí que nos assistem, que buscam aí seus objetivos e que com certeza, com fé em Deus, né, e trabalhando dia a dia, buscando conhecimento, colocando em prática, vai ajudar a alcançar os seus resultados.
Ariane, minha linda, muito obrigada daqui, Eu que por você agradeço ter pelo aceitado convite. o nosso convite. Né? Deixa aqui suas considerações para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Fica à vontade para esse momento. Muito obrigada, primeiramente. De novo, quero agradecer aqui pelo convite. Uma honra estar aqui com você, esse bate-papo maravilhoso, super descontraído. E mais uma dica que eu esqueci de falar, que no mundo dos negócios sempre vai ter altos e baixos. É como se fosse uma roda gigante. Um dia você está aqui, uma hora você está aqui, e desce e sobe. E você não deve desistir. Já teve períodos meus em que, foi em 2022, eu tive problemas com vendas, caíram muito. E aí eu falei, vou buscar soluções, busquei soluções. E por aqui, né? Com a Lola. Então, quero deixar aqui para você que nunca desista dos seus sonhos. Se você tem vontade de ter o seu negócio, lute por ele. Mas antes, organize. Tenha organização, procure fornecedores, ou procure conhecer mais sobre o seu segmento, sua prestação de serviços. E também, para você que está começando agora, é muito importante você regularizar, tá? Ter documentação, outra dica. Porque para você que vai ter uma empresa pequena, começa pelo MEI. No MEI, você consegue ter inúmeras possibilidades. Quando estava no MEI, estava com várias possibilidades, inclusive no banco. Até hoje ainda tem essas vantagens. Esse ponto aí que a Ariane trouxe aí pra gente é importante, porque Sim. conforme a natureza que você tá, você vai ter, por exemplo, mais facilidades, mais Exatamente. obrigações, né? Então, por exemplo, o MEI, ele tem um sistema de tributação mais simples, né? Sim. Automaticamente mais barato, né? Mas ele é para um grupo de categorias ali mais Exatamente. restrito. Mas como o nosso objetivo aqui é crescer, né? Então a gente precisa evoluir aí do MEI para microempresa, para pequena empresa. Mas é importante ter a organização e os registros. No caso, a Lola já vai ter alteração, porque eu já estou querendo abrir a minha segunda empresa, se Deus quiser, ano que vem. Olha aí, ó. Só notícia boa, gente. Só notícia Já está em planejamento boa. já. Então, assim, peguem essas dicas que a Ariane trouxe, tá certo? Planejamento, organização, formalização. Procure aí se formalizar, né? É importante para que você possa crescer. Coloque em práticas, né? As práticas de gestão, aí, com relacionamento com os fornecedores, com os clientes, a gestão financeira, as reservas, o planejamento é importante. Lidar com pessoas. Saber lidar com as pessoas, tanto os seus clientes como a sua equipe, né? Exatamente. Então, isso vai fazer toda a diferença e a gente vai ter maior alegria, né, e satisfação de saber que você está crescendo, que você realizou o seu sonho. E quem sabe, né? Vai estar aqui com a gente em algum momento aqui na Valores Pod, trazendo um pouquinho aí da sua experiência de gestão, negócios e finanças. Sim. Gente. Muito obrigada, Ariane. Foi um prazer ter essa querida aqui conosco. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.